Olá, meus amados, tudo bem? Como estão? Eu espero que vocês estejam muito bem aí do outro lado da tela. Hoje trataremos de um assunto muito importante, principalmente você, licenciando, que está começando o seu estágio. Pois é, o tema de hoje é estágio supervisionado. Estaremos falando sobre as atribuições do estágio, as atividades que o estagiário deverá fazer durante esse processo, quais são as responsabilidades do professor supervisor, do professor orientador, das instituições e muito mais. Tá preparado? Então, fique aí, não saia do seu lugar porque já vamos começar! Para que a nossa explicação fique melhor, mais clara, mais dinâmica, mais didática, eu resolvi preparar aqui 20 questões que eu considero como as questões mais solicitadas, mais feitas, mais pedidas pelos estudantes que estão começando, que estão ingressando na licenciatura. Pois é, o nosso foco principal hoje são os licenciandos. E vamos logo começando esse vídeo com a primeira pergunta, que eu creio que seja a mais fundamental, a mais básica. O que é o estágio supervisionado? Essa é a nossa primeira pergunta. Bom, o estágio supervisionado é aquele momento em que o estagiário chega nas proximidades da metade do seu curso superior e precisa começar a se aproximar com a sua realidade do trabalho profissional. Então, o estágio supervisionado é como se fosse uma espécie de transição entre o momento acadêmico em que o estudante está vivenciando e sua realidade de um trabalho profissional que virá a posteriori, depois do seu cumprimento das atividades acadêmicas. É como se fosse uma prévia do seu trabalho profissional, ou seja, uma transição que o estágio supervisionado permite para que o estudante tenha esse primeiro contato com a sua área profissional, com o seu ambiente profissional, com aquilo que ele pode esperar do seu trabalho profissional. Então, é o estágio em que o aspirante começa a ter o contato inicial com o seu trabalho profissional. Configura um momento importantíssimo nesse período de formação acadêmica. Possibilita a aplicação dos seus conhecimentos adquiridos em sala de aula, tendo a prática como consolidação desse conhecimento. Além disso, o estagiário dentro do estágio supervisionado começa a ter a possibilidade de compreensão da realidade, se for um licenciando, da realidade das escolas brasileiras, a realidade que vai encontrar quando se tornar um profissional de educação. E é interessante observar que essa transição proporcionada pelo estágio supervisionado é muito importante, porque senão o profissional, quando iniciar o seu trabalho sem um conhecimento da área, ele pode muitas vezes se sentir como se estivesse caindo de paraquedas. Ele não entende o que se passa na realidade do seu trabalho profissional. E o estágio supervisionado, ele dá essa possibilidade de transição. O estudante, ao encerrar o estágio supervisionado, ele já tem uma bagagem que vai servir para o início das suas atividades profissionais. Bom, diante disso, eu creio que já é possível entender o que é o estágio supervisionado, então vamos avançar para a segunda questão. A segunda questão é assim: quais são as bases legais para o estágio supervisionado? Nós temos como principais bases legais a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, e temos também algumas resoluções e pareceres do Conselho Nacional de Educação. Além disso, também temos a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. Esse amparo legal, a gente observa o regimento do estágio supervisionado. A terceira pergunta que muitos estudantes fazem quando começam a iniciar esse processo de estágio supervisionado é a seguinte: o estágio supervisionado é obrigatório? Então, tendo em vista essa base legal que nós já tratamos anteriormente, é possível também observar que nessas leis, nessas resoluções, a gente vê que existe sim
um direcionamento para a obrigatoriedade do estágio supervisionado. O parecer 21 do Conselho Nacional de Educação diz que o estágio supervisionado ele não é uma transição facultativa, não é facultativo, pelo contrário, é uma consolidação de um término de um curso, é uma condição para que se possa ter a colação de grau. Aí você pode me perguntar, então quer dizer que o estudante vai trabalhar de graça? Então a instituição vai se aproveitar de uma mão de obra barata? Não é bem assim. Na realidade, se você for observar com muita cautela, muito cuidado, quem está ganhando é você, estagiário, porque você está tendo a oportunidade de vivenciar o seu trabalho antes mesmo de você concluir a sua graduação. Além disso, o parecer de 2001, parecer 27 de 2001 do CNE, também fala sobre essa obrigatoriedade do estágio supervisionado e diz que deve haver um tempo suficiente para que dentro do estágio o estudante possa vivenciar todas as possibilidades, as diferentes dimensões de atuação profissional. Aí chegamos à nossa quarta questão. Uma das questões que muitos alunos fazem é se o aluno já tem uma vivência de docência em uma instituição, ele precisa ainda fazer o estágio supervisionado? Então essa é a quarta pergunta. É possível o aluno aproveitar o tempo que fez no seu trabalho e não precisar mais fazer o estágio supervisionado? A resposta é bem clara. É necessário comprovação mediante as coordenações das universidades ou dos institutos ou da sua instituição que está fazendo curso superior de que você tem essa vivência de docência. No entanto, é importante perceber que o aproveitamento ele não é integral. O aproveitamento ele deve ser em apenas 50% da carga horária total do estágio supervisionado da sua instituição. Isso está previsto na resolução do CNE de 2002, em que deixa bem claro que há um aproveitamento de até 200 horas no estágio supervisionado. Ainda nessa perspectiva de aproveitamento no estágio supervisionado, nós vimos que 50% apenas pode ser aproveitado. Aí vem a quinta pergunta. Então, quais são os documentos necessários para que o estagiário possa aproveitar o tempo que ele tem de ensino dentro de uma outra instituição para que possa aproveitar esses 50% no estágio supervisionado? Os documentos necessários são declaração da escola com timbre, carimbo e assinatura do gestor escolar, constando o período, dias de trabalho, disciplina lecionada, nível de ensino fundamental ou médio, carga horária semanal. A sexta questão é o seguinte: existe uma base legal que possa comprovar a obrigatoriedade do estágio em um determinado local ou em uma determinada instituição? De acordo com a Resolução 1 de 2002 do Conselho Nacional de Educação, as instituições elas trabalham com parceria, as instituições públicas, federais, estaduais, municipais. Então é possível, sim, o estagiário escolher a sua instituição sem que haja uma obrigatoriedade de seguir uma orientação vinda da instituição do ensino superior da qual o aluno faz parte. Então, o estudante pode sim escolher a instituição que fique melhor para a realização do seu estágio. A sétima questão diz respeito ao tipo de instituição. É obrigado o estudante estagiário fazer o seu estágio supervisionado apenas em escolas públicas? Existe uma orientação, não só nessas resoluções que já falamos aqui, na Lei 11.788 e também na LDB, mas também observamos nas diretrizes e nas orientações das instituições que oferecem o curso superior, principalmente na organização didática, que há uma prioridade para que se faça o estágio supervisionado em escolas públicas, não obrigando apenas nessas escolas, mas que a prioridade possa ocorrer sim nas escolas públicas. É bem verdade que o estudante ele pode optar
por uma parte da sua carga horária ser realizada, por exemplo, em outras instituições como ONGs ou como instituições privadas, desde que haja uma quantidade bem razoável de carga horária cumprida na instituição pública. Chegamos então à oitava questão, e essa questão é a seguinte: o que é o professor orientador? Qual a responsabilidade que esse professor orientador tem dentro do estágio supervisionado? O professor orientador é o professor da instituição de ensino superior da qual o estudante da licenciatura faz parte. É ele que vai orientar com mais proximidade de detalhes e afinidade com o estudante que está no estágio. Ele vai trazer orientações sobre as atividades, sobre o que pode fazer, o que não pode fazer, vai dar um norte para que o aluno não esteja desamparado dentro da escola da qual ele vai estar cursando ou fazendo o seu estágio. O professor orientador vai estar acompanhando o desenvolvimento do estagiário dentro de todo o processo de estágio supervisionado. A nona questão é a seguinte: quem é o professor supervisor? Assim como temos o professor orientador, também temos o professor supervisor. E o professor supervisor é aquele que vai estar na instituição que está recebendo o estagiário. É o professor titular da turma, digamos assim. Então ele vai estar diretamente presente junto ao estagiário dentro da instituição, dentro da escola. É ele que vai estar direcionando as atividades, é ele que vai estar assinando a ficha de frequência, de presença, ficha de atividade que o estagiário possa estar fazendo. Então, as orientações in loco, as orientações do próprio estágio, da sua execução, quem está lidando diretamente com isso é o professor supervisor. A 10ª questão é a respeito do comportamento do aluno estagiário dentro da escola. Então, como o estagiário deve se portar na escola em que está realizando o seu estágio? O estagiário deve manter uma postura investigativa, atento ao espaço da escola e à prática docente. Na sala de aula, o estagiário é um aprendiz do professor supervisor, o qual é responsável pela aula e pela turma. Por isso, deve evitar interferir diretamente no andamento da aula, exceto quando solicitado pelo professor supervisor. A 11ª questão é bem interessante e muitos fazem essa pergunta. Caso o professor supervisor, que é o professor titular da turma, precise se ausentar, precise faltar, o aluno estagiário poderá assumir a sala de aula? Talvez você não saiba, mas eu vou te dizer. O aluno estagiário ele não poderá assumir a sala de aula na ausência do professor supervisor. Como assim? O próprio nome do estágio já responde essa pergunta. O nome do estágio é estágio supervisionado. Então, como é que o aluno está tendo a supervisão do professor? Não tem ninguém que o supervisione. Então, não pode acontecer do professor deixar a sala para que o aluno estagiário fique sozinho tomando de conta ou administrando as ações da sala de aula. Então, quando isso vier a acontecer, combine com o seu professor qual outro dia que você poderá frequentar aquela sala de aula. A 12ª questão é a seguinte: qual é a quantidade máxima de horas que o estagiário poderá cumprir em um dia? Segundo a Lei 11.788 de 2008, a carga horária máxima que o estagiário poderá cumprir é de apenas 6 horas. Na realidade, esse número de horas se torna mais do que suficiente, até porque o estudante necessita também de uma carga horária para a sua instituição de ensino superior, onde ele vai estar tendo as suas aulas do curso. Então, falar de mais de 6 horas em um único dia é uma sobrecarga de horas muito grande para um estagiário. A 13ª questão trata de um dos documentos mais importantes dentro do estágio supervisionado, que é o plano de estágio. Então, o que é o plano de estágio? O plano de estágio é um documento que geralmente é elaborado pelo professor orientador ou juntamente com o professor coordenador do estágio, onde vai constar
o direcionamento em que o estagiário deverá tomar dentro da escola. Serão as orientações básicas durante todo o percurso de cada uma das etapas que o estagiário deverá cumprir dentro do estágio supervisionado. A 14ª pergunta é a seguinte: o estagiário tem reuniões de orientação ou o estagiário precisa fazer tudo por conta própria? É bem simples, diante do que a gente respondeu em todo esse vídeo, é fácil compreender que há sim uma orientação para que o estudante não fique perdido ou sem saber o que fazer. O número de reuniões é que vai depender de cada instituição, de cada coordenação de estágio ou de cada professor orientador. Na minha concepção, o orientador e o estagiário vão definir quais são as necessidades, as prioridades e as possibilidades de fazerem reuniões. 15ª questão: a quem o aluno estagiário deve se portar para começar o seu estágio lá na escola parceira da instituição de ensino superior? Os estudantes estagiários levarão algumas documentações com comprovações do vínculo com a instituição de ensino superior e de que eles estão em uma fase que vai dar início ao estágio supervisionado e direcionarão esses documentos e essas comprovações à coordenação pedagógica da escola para que isso possa constar como oficial, ou seja, oficializar o início do estágio por parte daquele estudante. Nessa mesma perspectiva surge a 16ª questão. Então, quais são os documentos que esse estudante irá levar até a instituição parceira, ou seja, a instituição em que ele está estagiando? Obviamente isso varia muito de instituição para instituição, mas de uma forma bem geral, o primeiro documento que o estudante estagiário precisa ter é a carta de apresentação. Nessa carta de apresentação, o estudante vai estar mostrando para a escola, a direção ou coordenação pedagógica, que ele faz parte de uma instituição de ensino superior e que ele está apto à realização desse estágio. Também poderá ser exigido o documento de termo de compromisso, que é o termo que o estudante assina quando inicia o estágio supervisionado e vai mostrar para aquela escola, aquela instituição, que ele está compromissado em realizar as tarefas daquele estágio. Outros documentos que podem ser necessários para o início do estágio são a ficha de acompanhamento de atividades e a ficha de avaliação para o supervisor, mas como eu disse, seria opcional dependendo da instituição. Mas esses documentos, embora não sejam obrigatórios para o início do estágio, eles são imprescindíveis para o cumprimento da etapa do estágio, porque o professor supervisor vai necessitar estar direcionando as atividades, observando a ficha de frequência do estudante e também observando as anotações de registro de atividades que foram realizadas pelo próprio estudante. A 17ª questão, ou pergunta, se refere ao encerramento do estágio, ou seja, as documentações para o encerramento do estágio por parte do aluno estagiário. A quem o aluno deverá entregar as documentações de encerramento do estágio ou da etapa do estágio? Dependendo da instituição, a coordenação de estágio é quem recebe toda essa documentação, mas nada impede que o orientador daquele estagiário receba toda essa documentação e passe para a coordenação do curso, ou se tiver uma coordenação de estágio, o orientador passará essa documentação para a coordenação de estágio. E essa documentação, como eu já frisei anteriormente, pode ser a ficha de frequência, que deverá estar assinada pelo professor supervisor, bem como a ficha de avaliação do mesmo, Pode também constar a ficha de avaliação do professor orientador. Também deve estar junto dessa documentação o relatório ou portfólio final da atividade, onde consta tudo que foi realizado pelo estudante dentro desse período de realização do estágio. A 18ª questão é a seguinte: qual é o prazo que o estudante deve ter para entregar toda essa documentação? Como
cada um dos estágios é feito dentro de um semestre letivo, é bem provável que o final ou o prazo final para a entrega desses documentos estejam nas proximidades das últimas semanas de cumprimento da etapa do semestre para aquela instituição. Ou seja, quando encerram-se as atividades do semestre, é hora de já entregar as documentações ou o que foi solicitado à coordenação de estágio ou ao professor orientador. Fique então atento às datas de término de cada um dos semestres. A 19ª questão fala sobre os relatórios. O que é o relatório de estágio e para que ele serve? Eu já adiantei em algumas situações aqui que o relatório ele vai constar as observações feitas pelo aluno estagiário durante todo esse processo, pode constar as suas impressões a respeito da escola em que estagiou, a respeito do que observou em sala de aula ou até mesmo sobre as situações de infraestrutura que a escola dispõe, a escola em que esse estagiário está cursando o seu estágio. Dentro dessa 19ª questão pode vir também uma pequena pergunta: como seria a estrutura desse relatório? Geralmente um relatório de estágio vai constar os dados de identificação tanto do estagiário quanto da escola, isso para começar. Dentro dessa identificação consta capa, folha de rosto, escola, professor supervisor, período de estágio, turno, série, turmas, número de alunos por turma, folha de sumário. Também tem a parte do desenvolvimento do relatório, que é a maior parte e a parte mais importante de um relatório, que começa pela introdução. E na introdução, o aluno estagiário vai anunciar, delimitar, situar, esclarecer os objetivos, justificar procedimentos metodológicos e deixar a par o leitor do que se trata o relatório do estágio. Também vai constar o referencial teórico, que é que vai dar o arcabouço teórico desse trabalho, o que vai fundamentar o trabalho do estagiário. Além disso, pode contar também com a parte de relatos de prática de ensino, como produzir textos, respondendo algumas questões, como a expectativa do estagiário em relação à escola, como foi a observação em relação ao planejamento da aula, seleção de materiais, as aulas planejadas, sua interação com os alunos, a avaliação de uma forma geral. São coisas que podem ser solicitadas dentro de um relatório. Além disso, pode estar em anexo a alguns planos de aula, planos de ensino que foram realizados durante o processo. E para finalizar, obviamente deve constar as referências bibliográficas. A 20ª e última pergunta talvez seja uma das mais importantes. Qual a diferença entre os estágios 1, 2, 3 e 4? A maioria das instituições organizam o estágio supervisionado em 4 etapas. São 400 horas divididas em 4, ou seja, 100 horas para cada um dos estágios. A cada 6 meses, o cumprimento de uma etapa dessa. No estágio 1, o estudante deverá apenas fazer uma observação mais geral da escola, do ambiente em que estuda, a organização de uma forma geral, a estrutura oferecida pela escola, a estrutura física, a estrutura de equipamentos. O aluno também estagiário poderá observar os documentos legais da escola, como projeto político-pedagógico ou até mesmo os planos de ensino da escola. O aluno também poderá fazer algumas observações acerca da sala de aula, mas de uma forma muito geral, como por exemplo o número de alunos, número de cadeiras, biblioteca, o número de livros da biblioteca e assim alguns detalhes relacionados a essa observação de uma perspectiva mais macro da escola. No estágio 2, na etapa 2, o estudante começa a afunilar mais a sua observação para dentro da sala de aula. É aí que ele vai observar mais a atuação do professor, a relação do professor com os alunos, os materiais utilizados pelo professor supervisor, a relação com as tecnologias, a utilização de software, materiais alternativos, ou até mesmo a observação dos planos de aula que o professor utiliza, mas a observação ela foca mais para dentro da sala de aula.
No terceiro estágio, ou na terceira etapa, o estagiário já começa a ter um contato mais direto com a regência em si. O estagiário começa a observar como deve ser feito um plano de aula, o mesmo começa até a produzir os seus próprios planos de aula, pode também auxiliar o seu professor supervisor na produção desse plano de aula e já pode iniciar a regência prioritariamente no ensino fundamental, como é posto em lei. Não que seja proibido o início dessa regência dentro do ensino médio, caso não tenha a possibilidade de ser iniciado com regência no ensino fundamental. A quarta etapa é caracterizada como a regência em si. O aluno, além de produzir o seu plano de aula, além de produzir o seu material de aula, como acontece no estágio 3, no estágio 4 o aluno já começa na regência no ensino médio. Então, ele vai ter mais autonomia e mais tempo de ministração de carga horária, ministração de aulas da sua disciplina dentro da sala de aula. Obviamente, o professor supervisor ainda tem um papel fundamental nesse processo. É o professor supervisor que vai orientar diretamente em algumas situações que seja necessário alguma alteração, algumas situações em que haja uma mudança nos planos do próprio professor estagiário, mas de uma forma geral, a regência é uma das atividades mais frequentes dentro dessa quarta etapa. E vale ressaltar que dentro dessa etapa final, o aluno ele poderá produzir um projeto de intervenção dentro daquela escola em que o mesmo está fazendo o seu estágio, em que ele pode pensar em uma possibilidade de melhoria daquela escola por causa de uma intervenção de um projeto feito por ele mesmo, estagiário. Esse projeto de intervenção deve contar com a participação do professor supervisor, da escola parceira, do professor orientador da instituição, da universidade ou do Instituto Federal, assim como das coordenações envolvidas nas escolas e nas instituições. A quarta etapa, ela finaliza com esse projeto de intervenção, mas também deve constar que há uma produção de um relatório final de todo o processo que foi realizado desde o início do estágio até o final. Vale também destacar que existe a produção de relatório para cada uma das etapas. Então, da etapa 1 até a etapa 4, existe a produção de um relatório, de um portfólio correspondente àquele período de estágio. Então, essas foram as 20 questões que eu considerei como pertinentes para esse assunto de estágio supervisionado. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e principalmente espero que vocês tenham aprendido sobre estágio supervisionado. Então fiquem com Deus e tenham bons estudos. Tchau!